Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que define regras para o exercício da profissão de doula no país. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto, Bizarra, define que doula é a profissional que oferece apoio físico, informacional e emocional à mulher, especialmente no momento do parto, mas também durante a gestação e nas primeiras semanas após o nascimento do bebê. Ainda de acordo com o projeto, os cursos de qualificação em doulagem passarão a ter carga mínima de 120 horas. A proposta diz que a escolha da doula cabe à grávida e assegura a presença da profissional nas maternidades, casas de parto e outros estabelecimentos do tipo das redes pública e privada de saúde, desde que solicitada pela paciente, inclusive em casos de intercorrências e de situações de abortamento. Além disso, será proibida a cobrança pelos estabelecimentos de saúde de taxa adicional vinculada à presença da doula no momento do parto. Também nesta quarta-feira, o Senado aprovou um projeto que tem o objetivo de assegurar à mulher presa gestante tratamento humanitário antes, durante e logo após o trabalho de parto. A análise da proposta era uma reivindicação da bancada feminina da Casa. Com a aprovação, o texto, que já passou pela Câmara, vai à sanção presidencial. É a antiga parteira, né, o Bizarra, né? Então, era muito comum, né? Você não tinha hospital para todo mundo. Eu confesso, eu nasci de parteira. O meu irmão mais velho, por incrível que pareça, nasceu em hospital, os outros dois nasceram em casa. Era muito comum naquela época, dá para você ver qual é a minha idade então, né? E aqui a doula passou a fazer parte desse parto mais humanizado, né? O Brasil é um dos países que mais utiliza de cesariana, né, para trazer a criança ao mundo. Isso está tendo uma inversão gradativamente. É claro que há casos de risco, há casos que a assistência médica é fundamental. A presença da doula não elimina também essa necessidade de um médico, de um obstetra e também depois de um acolhimento da criança por uma pediatra, mas de qualquer maneira era uma profissão que precisava dessa regulamentação e isso acaba dando condições dignas para o exercício dessa profissão. Agora são 6h mais 20, 6h20. E segundo pesquisa publicada nesta semana na revista científica The Lancet, aponta que as cidades brasileiras que mais apoiaram o presidente Bolsonaro no segundo turno em 2018 foram as que registraram as maiores taxas de mortalidade pela Covid-19 no ano passado. A conclusão é de cientistas da Fiocruz e da Universidade de Brasília. Segundo os pesquisadores, o padrão foi observado mesmo considerando as desigualdades estruturais entre os municípios. No artigo, os pesquisadores apontam que, enquanto a desigualdade de renda e de infraestrutura em saúde foram as principais responsáveis pelo cenário da primeira onda da Covid no Brasil, a segunda onda foi explicitamente moldada pela escolha partidária dos municípios. Ou seja, de acordo com os autores, os municípios que escolheram Bolsonaro como presidente apresentaram as taxas de mortalidade por Covid-19 intensificadas na segunda onda. Segundo os pesquisadores, atitudes do governo federal, como a recusa em apoiar o uso de máscara e as recomendações de distanciamento, incentivaram o chamado no artigo de comportamento de risco das pessoas alinhadas ao pensamento do presidente Bolsonaro. Com isso, as pessoas ficaram mais expostas, resultando em maior taxa de mortalidade. Por isso, os autores afirmaram que municípios que, a princípio, tinham melhores condições de lidar com a pandemia, como melhores serviços de saúde e menor desigualdade de renda, podem ter tido maior mortalidade devido ao seu posicionamento político. É muito estranho esse artigo porque o governo federal quis ditar as normas em relação ao comportamento do Ministério da Saúde em relação a essa questão e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as regras deveriam ser impostas pelos governos estaduais e municipais. E aí não tem a questão ideológica, né? Aqui no estado de São Paulo, o governador Dória teve total autonomia para fazer o que ele quisesse. Os prefeitos, idem. Nesse caso, desvinculando do governo federal. Mas um prefeito bolsonarista, então, negou e brigou com o governador. Por mais que tentasse brigar, e aqui em Bauru aconteceu isso logo que a prefeita Suelen assumiu, veio uma ação judicial do Ministério Público e revogou uma lei municipal e os decretos municipais disciplinando essa questão. Então, muito estranho. Seria importante também fazer um artigo, né, com o
tal de fica em casa, a economia a gente vê depois, qual foi o reflexo na miséria, nos municípios que fizeram lockdown como Araraquara e outros, quais foram as consequências? É o tipo da contribuição zero para esse momento de enfrentamento da pandemia. E o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a aplicação da 4ª dose da vacina de Covid-19 para idosos acima de 80 anos de idade. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid no estado e começa na próxima segunda-feira, viu, Café? Dia 21. Bizarro. O comitê levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos dessa faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos 2 últimos picos de pandemia em 2020 e 2021. Os idosos serão imunizados com qualquer um dos imunizantes disponíveis nos postos de vacinação e para receber a 4ª dose é necessário um intervalo mínimo de 4 meses em relação à 3ª dose. Até 12h45 de ontem, o vacinômetro apontava 99,19% da população paulista protegida com ao menos uma dose contra a Covid-19 e 90,1% com o esquema vacinal completo. Até o momento foram aplicadas 102 milhões e 400 mil doses em todo o estado de São Paulo. E o Supremo Tribunal Federal e as principais associações de magistrados do Brasil apresentaram na quarta-feira, ontem, a campanha Turma da Mônica e o Poder Judiciário. A iniciativa pretende aproximar a justiça do cidadão e explicar melhor o funcionamento de cada ramo do Poder Judiciário brasileiro, combatendo também a desinformação. Esse projeto, viu, Café, reúne uma revistinha em quadrinhos, né, no formato impresso e também digital, e também 4 vídeos animados e 16 tirinhas para as redes sociais. O ministro Luiz Fux destacou que esta união entre STF e as associações é necessária em razão do atual contexto, quando pessoas com posições extremadas, ao contrário de exercerem a liberdade de expressão e a crítica construtiva, infelizmente vêm atentando contra a credibilidade das instituições e da justiça brasileira, em especial da Suprema Corte. O presidente do Supremo frisou que a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação selecionou escolas de todo o país para receber o conteúdo, pois o foco são os alunos do ensino fundamental. Os vídeos serão enviados às emissoras de televisão para que reproduzam gratuitamente como conteúdo de utilidade pública, além de serem reproduzidos também nas redes sociais. O ministro Fux anunciou que ainda que a Turma da Mônica será protagonista de um projeto do Conselho Nacional de Justiça, presidido por ele, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que visa ajudar no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. O gibi será lançado em abril. É uma iniciativa retrógrada, não tem nada a ver nesse momento, é uma tentativa de imposição do Supremo, da sua linha até de ideológica nesse momento. São muito mais hoje militantes políticos do que alguém que proteja a Constituição Federal. E impressão nessa altura do campeonato não dá para aceitar, né? Numa época de tudo digital. Verdade. 6 horas mais 26 minutos. Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Obrigado pela sua audiência, pela preferência. Continuamos aqui com o nosso noticiário informativo. Ainda no âmbito da política, em meio a tensões entre o presidente da República, Bolsonaro, e o comando da Petrobras, que na semana passada anunciou um novo reajuste dos combustíveis, o chefe do executivo ressaltou nesta quarta-feira que não manda na estatal. Fala do Bolsonaro, olha, abre aspas, eu não mando na Petrobras, não tenho ingerência sobre ela, mas o que a gente puder fazer, a gente faz, disse o presidente a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Já o vice-presidente, o Hamilton Mourão, apostou em uma redução dos preços dos combustíveis cobrados pela Petrobras diante da recente queda do petróleo no exterior. Por outro lado, o general chamou a alta anterior da commodity, que levou a reajuste estatal, de histeria. Essa questão de tempo do preço do petróleo é muita histeria, porque hoje há uma variação, vamos dizer assim, violenta no preço do petróleo. É fruto primeiro da questão da pandemia, no retorno da atividade econômica. Posteriormente deste conflito absurdo lá na Rússia e da Ucrânia, aí, óbvio, o mercado começa a se reequilibrar, declarou então aí Hamilton Mourão a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto. E o Bolsonaro tem que se acostumar mesmo com isso, dizer que não manda na Petrobras. Ele pode indicar, mas a Petrobras é uma empresa listada na Bolsa, ela é uma economia mista, tem investidores, tem que gerar resultado.
Quer mudar isso? Venda a participação do Estado 100% para a iniciativa privada. Ou compre todas as ações ordinárias que estão circulando junto à iniciativa privada. Ou vira uma estatal plena ou economia de mercado. Como eu tenho insistido aqui nos meus comentários, esse modelo da Petrobras afasta competidores e sempre nós vamos ter essa possibilidade da mão pesada do governo querer impor preços. Tá caro o combustível? Sim, mas é fruto de uma paridade com o mercado internacional. Dá para mexer? Dá. Já mexeram agora no ICMS, reduziram a alíquota de PIS e COFINS nas importações. É na formação do preço de venda que se mexe e não na canetada querendo impor. Lembrando que o Bolsonaro já retirou um presidente da Petrobras porque não concordava com a política de preço que ele implementou, voltou a ter nova alta, ele passa a não concordar também. Ou seja, o problema não está em quem está no comando, é no modelo de negócio que a Petrobras atua. E é isso que a sociedade, ao longo do tempo, tem que questionar. Sinceramente, minha opinião, privatiza de vez.